Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar algumas das últimas informações que eu imagino você, torcedor, tá querendo saber. Cadê o Braithwaite, ou Bright White, como a gente fala aqui no Brasil? O atacante que chegou, mas não deve ser reforço pro técnico Renato contra a equipe do Corinthians. E até 2 garotos sendo procurados por time da Arábia. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Mas antes, vamos pra KTO. KTO.com não tem site, ou não tem aplicativo, é site mais fácil ainda. Na KTO tu vai lá, te registra com o meu código JBFilho e ganha um bônus. Eu tô aqui com a página na KTO aberta para Grêmio e Corinthians, oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo lá, na quarta-feira às 9h30. O Corinthians tá pagando 2,8, mas ninguém vai apostar no Corinthians, né? O empate 3,1 e o Grêmio tá pagando 3,8. Isso mesmo, quase 4 vezes o valor que tu colocar lá na KTO, se tu disser, o Grêmio vai vencer essa partida. É o que eu acho que vai acontecer, tá? O primeiro jogo já foi, né, complicado no Campeonato Brasileiro e tal, agora Marcelo de Lima Henrique apita, tá todo mundo mais esperto pra não errar na arbitragem. Acho que o Grêmio em ascensão, brinquei com a galera lá, quem conhece o canal Aviões e Música. Eu disse pra galera, ó, agora o navio não, a ponta do bico da aeronave gremista tá apontada pra cima. E eu acho que agora vai ser diferente. Mas enfim, é só meu palpite na KTO. Se tu quiser ir lá e fazer qualquer outra, acertar qual vai ser o resultado, quem é que marca gol, quantos escanteios vai ter na partida, se vai ter ambos marcam ou não, enfim, tem uma diversa possibilidade de tu brincar e te divertir na KTO, que é um site para maiores de 18 anos e que tem que ter juízo nessa cabeça, não vai fazer bobagem por lá, não existe promessa falsa de ganhar dinheiro à toa, isso não acontece, beleza? Gente, vamos lá, uma pergunta que uma galera se faz. Cadê o Bright White, ou Braithwaite, ou Braithwaite, enfim, como queiram, que é o dinamarquês que o Grêmio contratou, o cara já tá por aqui. A informação é a seguinte, o cara tá contratado, ele tá em Porto Alegre, tá treinando, tá começando suas atividades, mas o Grêmio tá dizendo que fez tudo o que podia para que ele pudesse estar no bid, e que agora não depende mais da direção tricolor, e sim de uma movimentação de toda a documentação dele, que estava na Espanha, que estava lá na Federação Espanhola para vir para a CBF, para dar tempo dele ser inscrito, e todos os certificados precisam passar. Tem uma situação dele já estar livre no mercado que ajuda, mas, cara, o processo dele, embora já esteja aqui o quê? Praticamente uma semana, ele foi mais custoso porque é um cara europeu, tem que vir, fazer passaporte, CPF e toda a documentação. E o Grêmio garante que fez isso. Mas a questão é a seguinte, o Grêmio joga na quarta contra o Corinthians. Na terça-feira, no final da terça-feira, quando termina o expediente da CBF, ele é obrigado a estar no bid ou não vai poder jogar. Não é essa partida contra o Corinthians. São as 2 partidas contra o Corinthians. E este é um problema que o Grêmio tem. Para quarta-feira, mesmo que ele entre no bid agora, o cara tava de férias e é improvável que ele consiga jogar. Mas o Grêmio contaria, eu imaginaria que, poderia pelo menos ter à disposição o Bright White para o próximo jogo, para a segunda partida, né? É bem improvável que isso aconteça, tá? Improvável. O Grêmio tá dizendo que dificilmente vai conseguir tempo hábil para ele ser inscrito nessa terça e aí no próximo meio de semana já estar em campo. Então a tendência é que não jogue. Se o Grêmio passar pelo Corinthians nas quartas de final, aí ele fica à disposição e principalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro até lá e depois, se for o caso, ele também deverá ser inscrito na Copa Libertadores da América. Lembrando, o Grêmio fez 8 contratações, sendo que só tem 5 trocas na lista da Libertadores e tudo mais. Bom, gente, pro jogo contra o Corinthians tem um reforço e um desfalque. Na verdade tem Gustavo Martins e Jeromel. O Jeromel estava suspenso no Campeonato Brasileiro, volta a ficar à disposição, os 2 zagueiros, e o Carbacho também está viajando, tá? O Carbacho está indo para se encontrar com a delegação em São Paulo e vai ficar à disposição. E ele, dá para dizer que é um reforço, pelo que jogou nas últimas 2, 3 partidas, ele até foi bem. Mas o Aravena não vai. E aí tem 2 justificativas. O Grêmio diz que fisicamente ele precisa melhorar e principalmente pela cota de estrangeiros. Pela cota de jogadores de fora, de gringos, o Grêmio vai, né, é uma coisa que a gente vai ter que olhar a partir de agora sempre. O Grêmio tem 10 estrangeiros para 9 vagas. Então o que acontece? Sempre vai sobrar um. Sempre vai acabar sobrando um. E aí, às vezes, vai ter lá cartão, lesão, um monte de coisa, convocação e tal. Beleza, não vai ser o problema. Mas aí o Renato vai tendo que escolher alguns critérios. No caso do Aravena o cara recém chegou, não tá 100% fisicamente, então beleza, vamos deixar ele de fora da lista, fica em Porto Alegre e vai fazer o condicionamento físico. Foi essa a leitura que fizeram no Grêmio sobre essa questão. Quero aqui te dar 2 jogadores que estão especulados para o mercado árabe. Pasmem, 2 garotos. Primeiro é o Gustavo Nunes. Todo mundo já sabe que 2 clubes procuraram.
O Brentford da Inglaterra chegou aqui com 10 milhões de euros. Tá? E fez a proposta, o Grêmio não vai vender por só esse valor. O Porto tem intenção, mas a informação que chega agora é a seguinte, olha, o Porto primeiro quer vender o PP, ex-Grêmio, primeiro pensa em vender o PP para ter dinheiro para contratar um outro atacante, o Gustavo Nunes está na lista. Beleza. Mas agora apareceu um time, vou botar o nome do time aqui, tá? Al-Qasiyad, alguma coisa assim, tá? Um time completamente desconhecido para mim até então, da Arábia Saudita, que procurou o jogador e que quis saber mais informações. Calhau Dornelles, repórter da Bandeirantes, descobriu que esse time, difícil pronunciar, da Arábia Saudita tá interessado no jogador e tal, mas que, cara, não tem uma situação mais concreta, mais, sabe, de ó, vai acontecer e tal. Uma situação que eu acho que é mais ou menos parecida com a do Gustavo Nunes, mas que eu não tenho, é o Nathan Fernandes. Eu vou explicar o que eu não tenho. O Nathan Fernandes. O Felipe Duarte, repórter de Gaúcha Zero Hora, tem a informação de que ele também foi buscado por clubes da Arábia, que querem comprá-lo. O Grêmio já disse que por 10 ou 12 milhões de euros tem como fazer negócio pelo Nathan Fernandes. Beleza. Só que a questão é a seguinte, o próprio Nathan Fernandes e seu agente, seu empresário, passaram, ou pelo menos a informação que se tem é essa, o Felipe Duarte falou no Sala de Redação e também colocou na Rádio Gaúcha, em Gaúcha ZH, dizendo o seguinte, que o jogador... Ele foi consultado por intermediários, não foi uma consulta direta. Do Gustavinho eu já sei, por exemplo, já ouvi, por exemplo, que teve conversa mais forte do representante do time lá, falando com os empresários e colocando as situações na frente dele. O Nathan Fernandes foi o intermediário, que disse, olha, esse time aqui da Arábia Saudita, que a gente não sabe qual é, eles não falaram, ele tem interesse no teu futebol e se for 10 milhões ou 12 milhões de euros que o Grêmio quer, a gente pode fazer o negócio. Mas aí a informação que o Felipe Duarte tem é, o Nathan Fernandes disse, cara, olha só, eu tenho interesse em ir para a Europa, ir para o exterior, na verdade. Obviamente que ganhar mais sempre é interessante, mas ele vai tentar ver se tem alguma proposta no mercado europeu. Se não tiver proposta no mercado europeu e ao final da janela não tiver, europeia, não tiver nada, aí ele senta, conversa e ouve o que os caras da Arábia Saudita têm para dizer. Então esse é um negócio que não evoluiu. Por que essa questão é importante? Primeiro, porque o Nathan Fernandes, ele tem tempo para esperar. A janela, ela fica até o final de agosto, aberta, até o final de agosto, até o último dia de agosto, nos principais mercados da Europa. França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Portugal, esses principais mercados aí que a gente está acostumado, é finalzinho de agosto ali, final de agosto, no máximo 1º, 2 de setembro, acabou. A janela no mundo árabe fica aberta até os primeiros dias de outubro. Aí vai variar ali 5, 6, primeiros dias de outubro, tá? Primeiros dias de outubro, primeira semana, ela fica aberta lá. Então dá pra tu facilmente esperar, ver se vai ter alguma boca no mundo, no mercado europeu, que é o que todo mundo quer. E aí depois, se for o caso, senta com os caras e avalia se vale a pena ou não fazer essa transferência. Mas enfim, dois garotos, Gustavo Nunes e também o Nathan Fernandes, sendo falados em mercados alternativos, mas também, principalmente o Gustavinho, tem outras oportunidades na Europa, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.